A gente vive como se estivesse sempre no modo rascunho, né? Durante muito tempo eu fui fazendo coisas pela metade, sempre com a cabeça em outro lugar, como se eu estivesse esperando o momento certo para fazer. Eu lembro de uma vez onde, quando eu conheci o modelo de assinatura, modelo de negócio por assinatura, eu falei assim: caramba, que legal, dá para fazer isso, eu posso estudar e fazer uma aula por semana e pá, pá. Eu pensei: não, beleza, vou preparar. E novamente, eu não dei o meu melhor, eu não fiz o meu melhor, eu simplesmente fui fazendo vídeos online, vídeos ao vivo, perdão. E aí, nesse sentido, eu esperava que em algum momento ia chegar aquele ponto, eu falasse: não, agora eu tô pronto, agora eu tô preparado. E não é o que eu aprendi. E aí eu comecei a estudar de novo, comecei a postergar de novo. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar o que é a ciência, né? Não a neurociência em si, porque a neurociência é uma área só, né? Então, o que a ciência ela mostra pra gente sobre viver com a atenção sempre dividida? Porque a gente está numa geração cada vez mais dividida. Não é à toa que a gente vê um movimento de pessoas falando assim: você tem que migrar para o offline. Só que essas pessoas estão online falando isso para você. Você tem que fazer menos conteúdo e elas estão fazendo conteúdo para você. Você tem que ter um celular que não seja tão estimulante, né? O dumb phone. Mas ela está sempre no celular estimulante dela. Então você vai ver que tem um monte de gente falando um monte de coisa e que não é tão coerente. E aí, novamente, isso faz você viver uma vida que não é 100%. Ela não é focada. Ela não é uma vida plena. E durante anos eu percebi isso. Eu não sabia o que fazer, porque eu acreditei que dividindo a minha atenção seria uma forma inteligente de administrar a minha energia. É claro, eu sabia que multitarefa não era bom, né? Pô, imagina, vou sentar, vou começar a jogar um jogo aqui, vou ler um livro, vou assistir um seriado ao mesmo tempo. Não, não vai dar certo. Multitarefa não dá certo. O nosso cérebro não foi feito para isso. Então eu trabalhava às vezes, e isso eu acho que vocês já passaram por um período ou momento assim, que é eu trabalhava pensando em outras coisas, eu estudava ouvindo outras coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre brinco com os meus clientes, aquela pessoa que vai pra academia e tá com fone de ouvido e começa a ouvir seriado e não sei o que, ela não tá nem prestando atenção no próprio treino. Ela não estava presente no corpo. Ela está totalmente ausente. Não ausente só de alma, né? De espírito, vamos dizer assim, de cognição, mas de intenção. A intencionalidade dela ia pro ralo. Até que eu me deparei justamente com esse processo que eu falei: cara, isso mudou um pouquinho a minha perspectiva, que é o que acontece de um ponto de vista mais cognitivo, psicológico, quando a gente faz algo pela metade. O que meu cérebro ele processa? E aí eu comecei a estudar. Eu fui atrás disso na literatura. Não só científica, mas mais abrangente. Aí fui afunilando, obviamente, que é, cara, se eu fico sempre pela metade, talvez eu não alcance o sucesso que eu quero. E aí foi em 2009 que eu, começando a estudar alguns autores, eu achei a Sophie Leroy, que ela é uma professora acho que de Minnesota, se eu não me engano, que ela fala num periódico que ela tem, basicamente o seguinte: o resíduo atencional, que é uma descoberta onde quando a gente alterna as tarefas sem concluí-las, ou pelo menos sem concluir uma primeira parte, né, sem concluir um primeiro momento, sem dar um fechamento para aquilo, a nossa capacidade cognitiva ela vai permanecendo vinculada àquilo ali. É como se a atenção ainda estivesse associada àquilo. E aí a Leroy, né, a Sofia, ela trouxe pra gente essa ideia de que esse resíduo ele compromete significativamente o desempenho da próxima tarefa. Se eu estou gravando um vídeo, eu tenho que parar ele no meio, e esse vídeo era muito importante para mim, e eu vou lá fazer outra atividade, a minha mente ela não se desconecta disso. Ela fica dividida. E aí a própria Sophie ela traz muito isso, né? Quanto menor a sensação de conclusão, maior o resíduo, maior a ativação dessa divisão de atenção, vamos dizer assim. E aí minha performance ela cai. E o que isso quer dizer pra gente? Que a fragmentação da atenção, que é uma coisa que a gente faz muito hoje em dia, ela não é neutra. Ela cobra um preço cognitivo, a sua atenção. E ela cobra um preço comportamental, procrastinação. E ela cobra uma percepção associada à sua autoestima, incapacidade, insuficiência. E quando eu percebi isso, eu comecei a entender que, caramba, fazer algo com todas as minhas forças, dar o meu melhor, não é apenas uma questão de ética ou disciplina, é uma questão estratégica mesmo. Eu fazer as coisas, focar naquela atividade, ter um momento estratégico, fechar, né, abrir, começar, fechar tudo. Caramba,
Isso fazia eu sentir que eu estava sendo capaz. Essa análise, ela me trouxe um outro livro que eu já tinha lido um tempo atrás, que foi o do Mihaly Csikszentmihalyi, alguma coisa assim, que é o autor do Flow. Eu nunca sei falar o sobrenome dele, acho que não tem ninguém que fale de primeira. Ele é um psicólogo húngaro, né? E aí o que ele fala assim? Ele traz na ideia do Flow, que é quanto mais você tem uma habilidade associada a um nível de dificuldade que são simétricos, né? Eles são equivalentes, mais você se empenha naquilo ali. Ele argumenta justamente isso, né? Maior a satisfação humana dentro do seu desenvolvimento. Ela não ocorre durante um repouso passivo, por exemplo. Ela não acontece durante uma atividade que é hiper exigente ou coisa do tipo. Não, ela acontece, né? O flow ele acontece de acordo quando você tem um equilíbrio entre o desafio proposto e a habilidade que nós temos. Que é algo crucial quando eu estou querendo completar uma atividade. Se eu sinto que algo é muito difícil, eu desanimo. Se eu sinto que algo é muito fácil, eu me entedio, né? Na primeira eu me frustro, na segunda eu fico entediado. E aí o Mihaly, ele percebeu isso, né? Ele percebeu assim, ó, artista, cirurgião, trabalhadores, tal, diversas pessoas ali, ele foi pesquisando. E a conclusão dele era uma coisa muito pontual, que é o envolvimento total, ou seja, o flow, não apenas melhora o nosso desempenho, ele também está correlacionado a um nível elevado de bem-estar. Então, quando eu entro em flow, eu me sinto bem fazendo aquilo. E aí, quando eu comecei a reler, né, o livro do Flow, associado ao que a Sophie tinha trago naquele periódico da atenção residual, eu falei, cara, será que eu não estou me esforçando de uma maneira errada? Será que o meu esforço ele não está sendo desproporcional para as coisas? Porque o que o Mihaly sugeria é que assim, a entrega genuína ela não é um custo, ela é uma fonte de significado. Então, se eu sinto que faz sentido me entregar a uma atividade específica, eu posso fazer aquilo ali com mais dedicação, me sinto mais completo, mais capaz, e aquilo tende a acontecer com mais velocidade, com mais frequência, inclusive. E aí foi quando eu comecei a entender que se eu ficar dividindo a minha atenção, e aí vamos pensar aqui em plataforma. Ah, não, eu vou pro TikTok, eu vou pro YouTube, eu vou pro Instagram, eu vou para não sei o que. E eu vou dividindo essa atenção sem fazer o fechamento necessário, ou pensar estrategicamente em cada uma, eu vou estar muito, muito dividido. E hora eu vou para uma, hora eu vou para outra, hora eu vou para uma, hora eu vou para outra. E aí eu comecei a pensar, cara, não, pera aí, deixa eu avaliar isso aqui. E eu comecei a pesquisar um pouco mais. Aí entra aquilo que eu falo, você vai da ciência geral até aquilo que é mais específico para você, né? Que é um autor, que eles são dois autores, né? Que é o Daniel e o Matthew Killingsworth, alguma coisa assim, e Daniel Gilbert, se eu não me engano. Que eles falam mais ou menos o seguinte pra gente, numa entrevista que eles fizeram, né? Que foi uma coisa mais provocativa, que é a mente errante ou divagante nesse sentido, é uma mente infeliz. E associa com o que a gente vive hoje. O quanto a gente não está consumindo conteúdos cada vez mais rápidos, que são prejudiciais para nossa atenção, obviamente, mas que a gente não dá fechamento para as coisas. A gente não desenvolve aquilo ali. Na pesquisa do MEF e do Daniel, o que acontece? Eles pegaram umas 2.000 pessoas, mais ou menos, e descobriram que essas pessoas, elas passavam aproximadamente 47% do tempo pensando em algo diferente do que estavam fazendo. Eu comentei isso com um cliente recentemente, eu voltei a assistir Stranger Things, estou na 3ª temporada, porque eu quero fazer uma análise do seriado como um todo. E eu não vi a última temporada, mas eu vi trechos, né, de algumas pessoas comentando que na última temporada eles estão explicando o tempo inteiro o que eles estão fazendo. E isso acontece porque a geração que assiste hoje o Netflix não está assistindo o Netflix, está no celular. O Netflix está tocando lá, ela está aqui no celular. O Netflix está tocando no celular, ela está fazendo outra coisa. Então, os seriados, os filmes, eles precisam ser extremamente explícitos, o que faz com que o nível intelectual decaia, porque né, se você não está prestando atenção, você não vai entender as minúcias da situação ali. E isso faz com que toda a arte seja mal aproveitada. Os jogos de videogame, a gente tem muita crítica disso, né? Ah, hoje você tem um jogo, ele revela tudo o que você tem que fazer, ele te direciona para todos os cantos. Não que antigamente não fizesse isso, ele fazia de uma forma diferente, dependendo do jogo. Mas isso foi acontecendo porque o jogador não está mais jogando o jogo, o jogador está só andando por ali. Se ele não parar para ter algo dizendo o que ele tem que fazer, ele não vai saber o que tem que ser feito.
Então são elementos que você percebe assim, caramba, e aí? E aí veio a parte mais relevante para mim, que é, independente da atividade em si, os participantes eles reportavam esse menor bem-estar no desenvolvimento deles. E aí eu comecei a associar com a minha vida. Talvez se associe com a sua, que é a capacidade de estar presente, de estar focado, de fazer o que se está fazendo com atenção plena, é um preditor forte da nossa felicidade, do nosso bem-estar, da nossa natureza. Por exemplo, nesse momento eu estou gravando. A minha filha está com a babá. Se eu ficar pensando que ela está lá e eu não estou aproveitando, eu não vou conseguir gravar o vídeo. Então eu tenho que me desligar um pouco, falar, tá segura, tá bem, se acontecer alguma coisa vai me ligar, ponto. Eu tenho que me dar um fechamento para aquilo. Porque se eu deixar minha mente errante nesse sentido, ou seja, devagar entre os dois lugares, gravar e pensar na minha filha, eu não vou gravar bem feito. E eu não vou poder ir lá ficar com a minha filha. Então, isso foi ressoando na minha cabeça com relação à questão de esforço. Se eu não estou dando 100%, por que eu estou fazendo? Será que aquilo realmente é importante para mim? Será que aquilo é uma coisa que realmente vale o meu tempo? E eu comecei a avaliar as satisfações que eu tinha dentro disso. Que é uma variável que para mim é muito importante. Sentir-se bem fazendo algo. Durante aquilo ali. Estar presente naquilo ali. E aí a gente chega nesse ponto da dopamina. Que é ainda uma dimensão um pouquinho mais a fundo, né? Que é neuroquímica. Que é o que a gente já viu hoje, né? A gente já tem um monte de estudo. O Andrew Huberman, que é um dos maiores autores, né, de divulgadores científicos que a gente tem nesse sentido, ele fala muito isso pra gente, que é a nossa propensão de olhar para as coisas e entender o que ela está gerando ali. Então, quando a gente associa a liberação da dopamina, que está ligada à expectativa, não ao prazer em si resultante, mas à expectativa de um prazer, uma obtenção da recompensa, o que acontece? A dopamina ela é liberada não apenas quando a gente alcança, né? Ela é liberada durante o processo e antes dele. Inclusive, durante e antes é muito maior a liberação do que quando você alcança. E isso implica numa coisa muito relevante pra gente aqui, que é eu quero fazer aquele esforço, eu quero fazer aquela atividade. Significa que meu sistema de recompensa ele está funcionando de acordo com o desenho que eu criei. Mas não apenas para nos gratificar no final, mas sustentar durante o percurso. Se o percurso não está sendo prazeroso, porque eu não estou entregando 100%, se eu não estou tendo aquele bem-estar que o Mihaly trouxe lá pra gente lá atrás, o que acontece se eu vou entregando cada atividade que eu tenho com um grau de empenho menor do que o esperado? Eu não entrego, né? Eu me sinto mal. Eu vou gerando estressores ao invés de sensações de prazeres. E aí entra justamente esse ponto. Quando eu entrego uma tarefa com um genuíno desempenho, com empenho, com eficácia, com dedicação mesmo, eu estou me sentindo bem, porque eu não estou só tolerando mais o estresse para chegar na minha recompensa, mas eu estou, de certa forma, recompensando o próprio processo que eu tenho, o próprio esforço que eu tenho. E essas descobertas, normalmente, elas convergem para uma ideia de que eu preciso estar empenhado naquilo ali. Você, a gente não pode mais tolerar ficar lá e cá. Não dá. Não dá pra gente poder se desenvolver nesse sentido, porque senão a gente não alcança o que a gente quer. Um último autor, talvez não o último, né, mas um último autor que pesou um pouco mais assim dentro de todos que eu estava lendo, que eu reli, inclusive, foi o Martin Seligman. Ele é da psicologia positiva e ele trazia uma teoria sobre o flourishing, que é o florescimento, né? Florescimento das pessoas, que é basicamente o engajamento que você tem dentro de um processo ali de construção. O Seligman ele distingue um pouquinho o prazer hedônico, daquele que é mais transitório e tal. Ela vai distinguindo, né, essas questões. Ok, o que ele traz pra gente? Eu entender que o prazer ele vai ser momentâneo para aquela tarefa, ele me ajuda a entender que impacto aquilo tem para mim. Talvez eu não sinta um prazer, não imediato, mas permanente o tempo inteiro, permanente naquela atividade. Eu tenho que entender que ela vai ser prazerosa naquele momento. E acabou. É tipo aquela coisa, você vê um seriado pela primeira vez, você vai ver na segunda, não vai ser a mesma coisa. Você vai jogar um jogo pela primeira vez, não vai ser a mesma coisa. E aí você começa a entender esse processo. E isso quem fala também
aquela autora do livro Grit, a Garra, que é a Angela Duckworth, se não me engano, que ela demonstra nas pesquisas dela de grit, né, de perseverança, de garra, que é a capacidade de manter o esforço sustentado ao longo de um tempo é um preditor de o quanto eu consigo desenvolver meu talento, o quanto eu consigo desenvolver além daquilo ali, simplesmente do sucesso. E aí entra justamente como um trecho de um outro livro que eu estava lendo, inclusive, que ele fala mais ou menos isso, que é: ambição, energia, trabalho árduo e perseverança são fundamentais para o sucesso nos negócios. É o que a gente fala de mentalidade empreendedora, né? O empreendedor, ele não vai se desenvolver se ele não tiver essa perseverança. Se ele não olhar o processo e não o resultado. Você percebe como cada coisinha vai somando um com o outro? Então a gente começa lá atrás entendendo todo o nosso processo de caramba, será que eu tenho que me dedicar tanto? Será que eu tenho que dividir minha atenção ou não? Não, você sustenta a atenção numa coisa só, você alinha ela, a dificuldade com a sua habilidade, você entende o prazer que aquilo vai ter para você, o quanto aquilo é recompensador dentro do próprio processo, tanto quanto a recompensa, você persevera diante das dificuldades e obstáculos que você vai encontrar, para que aí sim você chegue no que, sei que parece meio clichê, mas transcende a sua produtividade. Porque a produtividade não é só qualidade de produção, em termos de quantidade, né? De estou produzindo mais, mas a qualidade do que eu faço, o empenho que eu sinto ali, que eu dedico naquilo. E aí, novamente, eu puxo de novo lá a nossa primeira autora, Sophie, que é: a atenção fragmentada, ela cobra um preço cognitivo. E esse preço cognitivo cobra um preço comportamental. E esse comportamento traz um preço de identidade. Essa identidade alimenta todo o nosso outro processo. Então, cada autor vai trazendo um pouquinho. Se eu paro de dividir a minha atenção e eu me engajo, eu tenho uma fonte de bem-estar. Se eu tenho mais presença mental, isso me gera um determinante de felicidade para aquilo ali. Então, trazendo o que o Huberman fala pra gente, revela que o próprio esforço ele me recompensa naquilo que eu estou fazendo. Então eu vou alimentando uma coisa com a outra. O Seligman e a Duckworth, né, a Angela, eles trazem a ideia de que o engajamento, a perseverança são pilares de uma vida significativa. Então não preciso ficar dividindo minha atenção. Todos esses pesquisadores, todo mundo que partiu de metodologias totalmente diferentes, eles convergem para uma única coisa: fazer algo. Inclusive, esse outro autor que eu acabei de ler aqui, que é o P.T. Barnum, que ele não tem nada a ver, ele fala de dinheiro, né, sobre sucesso nos negócios, eles convergem para uma única coisa: fazer algo com todas as forças. Não é um romantismo, é uma essência que a gente desenvolve. É uma estratégia cognitiva que nos permite alcançar o sucesso. E aí, para mim, entra um ponto mais avante. É a forma de honrar o tempo que me foi dado. É a forma de honrar as promessas que eu faço para minha família todos os dias. Eu me dedicar 100% numa coisa, me dedicar 100% nos meus atendimentos, no meu trabalho, no momento com a minha filha, no momento do meu lazer, no momento da minha criação de conteúdo. Eu me dedicar 100% a tudo que eu estou fazendo naquele momento, estar presente, é uma forma de honrar o meu tempo e as minhas promessas. Porque eu não vou ter controle de tudo que está acontecendo na minha vida. Eu tenho controle das minhas reações, né? O que eu tenho ali de engajamento, da minha qualidade de engajamento, é isso. É o que afeta o meu empenho, meu bem-estar, minha experiência. Então aqui para mim, o que eu levo é cada tarefa uma oportunidade única de presença, de estar ali, criar um momento de um convite ao meu próprio engajamento, normalmente a minha própria honra. Não porque isso me garante o sucesso, obviamente, mas porque isso permite que a minha vida ela fique mais leve, mais tranquila. E todas as pesquisas e autores que eu fui relendo para pensar, não só nesse roteiro, mas pensando na minha vida, o próprio ato de eu me entregar já constitui em si mesmo uma realização.
De eu poder sentar aqui e falar, caramba, eu consegui gravar um vídeo. Fazer com todas as forças não é apenas um meio para um fim. Ele é o próprio meio e o próprio fim. Ele é o que faz a gente ser a gente. Se você divide toda a sua atenção, se você está o tempo todo fragmentado, quem é você? Quais são as suas promessas? O que você está honrando? O que você está construindo? Acho que esse é o ponto central. Se você divide a sua atenção o tempo inteiro, quem é você? Onde sobra você no seu crescimento, no seu desenvolvimento?